estar na presença dele e ter a sua companhia aqui. Hoje é um sábado muito especial, é o primeiro sábado do mês de abril e marca um momento importante na história de nossa igreja, porque nós estamos antecipando um projeto que acontece todos os anos, que é um projeto de missão, que é a Semana Santa. Nós chamamos de Semana Santa por um termo, já é uma linguagem popular, ela não tem nenhuma diferença das demais semanas, mas serve para lembrar a história, a maior história de amor do universo, que foi a entrega de Jesus Cristo por nós. Eu estou vendo muitos irmãos que já não os via aqui há algum tempo e nos alegra muito ter vocês aqui conosco, Deus seja louvado por isso. Eu quero expressar também minha gratidão a Deus, irmãos, porque Deus deu muitos dons à igreja. Há pouco nós tivemos aqui a alegria de ouvir cantar a nossa irmã, deixe-me só localizar aqui para eu não errar, com a mensagem musical que enalteceu o nome de Deus. E eu vou pedir aqui que vocês me ajudem, que eu não encontrei. Adriele, obrigado, viu, Adriele, pelo louvor que você trouxe. E também o departamento infantil, que é coordenado aqui pela irmã Cláudia Cadete, com a formatura hoje, nossas crianças, a passagem de nível, né, a passagem de classes e tal. E a apresentação da Valentina com o violino. Eu queria pedir, para enaltecer o nome de Deus, uma expressão de reconhecimento da igreja, uma salva de palmas para esse grupo aí. Que Deus seja louvado por isso. Muito obrigado, obrigado. É uma forma de dizer a vocês, muito obrigado e que continue com essa dedicação ao nosso Deus. Um detalhe, irmãos, que eu gostaria de lembrá-los também, antes aqui de nossa mensagem, da mensagem bíblica, para você que para pais de família, para você que é casado, uma informação importante. Você que sonha proteger o seu casamento e a sua família dos problemas e ameaças da vida, a igreja apresentará em breve um projeto que acontecerá uma vez ao mês em nossa igreja para fortalecer o casamento e as famílias. Você será convidado, ok? Outra informação importante, queridos, que eu gostaria só de lembrar, hoje também acontece, no calendário da igreja, nós temos o Impacto Esperança. Ao final do culto, você receberá 4 livros, e esses livros, a sugestão é que você não vai entregá-los assim aleatoriamente, você vai entregar para alguém específico que você vai convidar para acompanhar você aqui a partir de amanhã à noite, às 19h30, na programação especial de pregação da Palavra de Deus nessa semana de missão, que nós chamamos de Semana Santa, ok? Os adolescentes são esperados agora pelo professor Denison, numa atividade especial que ele já informou vocês no grupo, então só lembra os adolescentes desse detalhe. E também, queridos, já foi informado, mas eu prometi que faria um reforço disso, a escola de evangelismo, ela começará no próximo sábado. Então, você deve procurar o irmão Petri, o nosso, que é ancião da igreja, que coordena essa área para as inscrições, mas nós queremos ter a sua participação também nesse momento que é a escola de evangelismo. E hoje é uma data que lembra um grupo muito importante na igreja, que são os diáconos e diaconisas, o grupo do diaconato. Levante a mão, por bondade, quem faz parte do diaconato da igreja, por bondade, homens e mulheres, por gentileza. Eu quero, queridos, orar pedindo uma bênção de Deus na sua vida e em gratidão pela sua dedicação ao trabalho de Deus, em cuidar da igreja e das pessoas da igreja. Curve a sua fronte e nós vamos orar. Pai bondoso, nós queremos enaltecer o seu nome por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Dentre essas bênçãos, o dom do diaconato, com o qual o Senhor agraciou a igreja aqui de Florianópolis, com homens e mulheres tão competentes e dedicados a esta causa de servir à igreja e aos semelhantes. Nós agradecemos ao Senhor pela eficiência e eficácia dessa equipe,
que faz tão bem esse trabalho, e nós enaltecemos o seu nome, pedindo que o Senhor possa retribuí-los com as bênçãos do céu. Nesse instante também, mais uma vez, nós pedimos pela Tua palavra que será aberta nesse momento, que ela tenha autoridade sobre a nossa vida ao estudá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós leremos aqui alguns versos apenas, e eu gostaria que você nos acompanhasse aqui nessa reflexão, que tem como tema o que Deus espera da minha igreja, ou o que Deus espera da igreja. Nós não iremos ler, na verdade a mensagem está baseada em 2 capítulos de Mateus, que é o capítulo 24 e o capítulo de número 25, que vem na sequência, evidentemente. No capítulo 24 de Mateus, Jesus faz uma exposição da marcha dos sinais que marcariam a proximidade da sua vinda a este mundo. Ele é parte do sermão profético de Cristo, nas suas palavras finais ali aos discípulos, e a ênfase são os sinais. E quais são os sinais aqui da palavra, apresentado na palavra de Deus? Veja, a partir do verso 3, me acompanhe, por favor. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas irão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muito. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas são o princípio das dores. Até aí, uma breve pausa. Vejam, irmãos, aqui há uma descrição, e eu vou fazer um resumo em razão do tempo, porque nós queremos também focar no capítulo 25 de Mateus, para ter uma compreensão desta pergunta, ou de uma resposta a essa pergunta: o que é que Deus espera da minha igreja nos dias atuais? Vejam, a descrição dos sinais que Jesus faz, eles se categorizam em algumas classes. Primeiro, sinais no mundo religioso. Ele fala do surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Você pode ver, por exemplo, aqui no versículo 11 também de Mateus 24, veja o verso 11, como diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Também ele fala de sinais no mundo social, ele fala de guerras, ele fala de problemas, de distúrbios sociais e etc. E ele também diz ali no versículo de número 11, veja o verso de número 11, aliás, o verso 12 diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. Ele também fala de convulsões na natureza, haverá terremotos em vários lugares. Ele fala de coisas espantosas. Você pode ver, por exemplo, no verso 27 a 28 e tantos outros sinais aí. E ele fala também do aumento e da maldade, do aumento do ódio e da maldade nesta terra. E depois, queridos irmãos, Jesus fala dos sinais no mundo estelar, sinais no céu. Aí no verso 29 é dito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, você percebe que aí há uma marcha, uma progressão nos sinais, desde o mundo social, religioso, a natureza em si,
e depois então sinais nos céus apontando para esse grande acontecimento que é a volta de Jesus. E Jesus disse: tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Eu gostaria que você olhasse agora com atenção para o versículo de número 14 deste capítulo do Evangelho de Mateus 24:14, que diz assim: e será pregado, quer ler comigo? E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este, irmãos, é o último sinal que indica a proximidade da volta de Jesus. Vocês sabem que a igreja, ou você sabe que a igreja foi chamada com um propósito missionário. A igreja não é um clube social, ela existe para cumprir uma missão. E qual é a missão da igreja? Levar ao mundo uma mensagem de esperança em meio a esse mundo tomado por problemas, convulsões de todos os tipos, problemas na natureza, problemas na economia, problemas na moral, nas famílias, enfim. Jesus nos chamou para cumprir esta missão a este mundo. E você percebe também aqui, ainda em Mateus, a partir do versículo 36, que Jesus, ao descrever a marcha dos sinais, ele faz uma menção à necessidade de vigilância, uma atitude de vigilância. Veja aqui, a partir do verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, ou nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, e até que Noé entrou na arca e eles não perceberam, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, o que tem de errado em comer, divertir-se, casar-se? O que tem de errado nisso? Tudo isso é autorizado por Deus. Casamento é uma instituição sagrada criada por Deus. Comer, Deus colocou papilas gustativas na nossa língua para saborear os alimentos, para ter prazer. Não, Deus não quer que você apenas seja nutrido, mas que tenha prazer ao exercer essa faculdade de alimentar-se, esse dom, essa dádiva de Deus. Agora, Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E aqui não está falando de beber qualquer coisa e comer qualquer coisa, mas comer as coisas que Deus criou com o propósito de ser alimentos. Qual é o problema disso aqui? A finalidade com que isso era feito era para a autoglorificação, não era para glorificar a Deus. E Jesus diz: o comportamento do mundo no tempo do fim será semelhante, as pessoas viverão mais pelo prazer do que para honrar a Deus. Você não pode se enquadrar, permitir enquadrar-se aqui, porque a sua vida, ao você ter aceitado a Cristo, não está programada com os padrões desse mundo, mas com os padrões do reino eterno. Nós não estamos aqui para curtir a bela ilha de Santa Catarina, ou a bela cidade de Florianópolis. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E qual é a nossa missão? Anunciar que há esperança neste mundo, para este mundo, com a volta de Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos estar desatentos, e o problema nos dias anteriores ao dilúvio é que o mundo e aqueles que eram da própria linhagem do povo de Deus estavam desatentos. Veio o dilúvio e os pegou de surpresa. E Jesus, por isso ele diz: estai vós também apercebidos, verso 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que virá o vosso Senhor. Agora, queridos irmãos, a pergunta que se faz é: como é que nós podemos vigiar, estado de vigilância? O que é que podemos fazer para estar em estado de vigilância? Eu fui pastor na cidade de Ponta Grossa
aqui interior do Paraná, né, região dos Campos Gerais, uma das grandes cidades do Paraná. E eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia lá com um casal. E o rapaz, ele era guarda, trabalhava no Banco do Brasil como segurança, mas prestava serviço para uma empresa que era contratada pelo Banco do Brasil. E ele era guarda noturno. E um dia eu cheguei, nosso estudo bíblico era na segunda-feira, era o dia que ele tinha disponibilidade, e eu consegui ajustar para atendê-los lá. Eu cheguei para o estudo, ele estava com o rosto cheio de hematomas, mas detonado, desculpa a linguagem. Eu perguntei, o que é isso, amigo? Ele, um acidente. Falei, como assim? Ele disse, olha, essa semana eu tive que cobrir plantão de um amigo durante 4 noites seguidas, por problemas sérios de saúde. A empresa não tinha alguém para substituir. E lá no banco, para eu não dormir, eu fico andando de um lado para outro, mas foram 4 noites seguidas, e eu não dormi, 4 noites seguidas sem dormir. E vindo para casa, eu vim caminhando, porque a casa dele não ficava tão... Aliás, ele pegava um ônibus, e a casa não ficava tão longe do ponto de ônibus. Eu desci do ônibus, dormi no ônibus, desci, e eu dormi caminhando sem perceber. E caminhando, dormindo, eu caí, e quando a gente cai dormindo, você não se protege. Eu bati com o rosto no asfalto. E eu fiquei pensando, como é que alguém dorme caminhando? Mas isso aconteceu com ele, segundo ele, dormiu enquanto caminhava. Sabem, queridos, para você não dormir, precisa estar em estado de vigilância, e a melhor coisa é você estar em atividade. Então, aí Jesus conta no versículo, capítulo 25, que é parte da nossa análise, Jesus faz uma narrativa de 2 parábolas. E eu gostaria que você considerasse o capítulo 25 de Mateus. Primeira parábola que aparece aí, a parábola das 10 virgens. Ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes ou nécias e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram também óleo nas suas vasilhas. E quando o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes, dá-nos também um pouco do óleo que vocês têm, para que nossas lâmpadas não se apaguem, porque estão apagando. Mas elas disseram, não, porque se der a vocês, vai faltar também a nós. E aí chegou o noivo, e Jesus fechou-se a porta, elas não foram recebidas no banquete, e Jesus então faz uma advertência. Veja aí no versículo 11 e 12, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo, não as conheço. Portanto, qual é a exortação que aparece aí na sua Bíblia? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meus queridos irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, querendo nos ensinar com esta parábola? A revelação nos diz que aqui está um retrato da igreja nos últimos dias. Não quer dizer que a igreja teria só 10 pessoas, não, aqui é um símbolo de totalidade. E não quer dizer também que metade da igreja era prudente e metade não era prudente. Não é isso. Mas o que Jesus quer dizer é que nós teríamos na igreja diferentes tipos de pessoas, pessoas que estariam realmente levando a sério as coisas espirituais e pessoas vivendo uma vida religiosa de faz de conta. E qual era a diferença entre um e outro? Não era percebido, porque veja, até no momento da tardança do noivo, todas dormiram. Todas dormiram. Então, qual era a diferença de ser prudente ou imprudente? Foi no momento da crise, quando houve uma demora
As prudentes tinham reserva para enfrentar uma crise, as imprudentes não tinham reserva e foram surpreendidas na crise, e a crise revela quem é quem. Se viesse uma crise hoje a esse planeta, e a profecia diz que virá uma crise, a crise de liberdade religiosa, os que querem ser fiéis a Deus serão proscritos da sociedade, serão odiados por todos, como Jesus disse, serão objeto do ódio satânico, que enfurecerá o mundo a odiá-los, porque são leais em guardar os mandamentos de Deus. E a profecia diz que o povo de Deus nos últimos dias não poderá nem comprar e nem vender. Você tem fé suficiente e experiência suficiente com Deus para sobreviver a esse tipo de crise? As virgens imprudentes não tiveram condições de sobreviver a uma crise. Por isso, querido, Jesus diz que nós precisamos vigiar. Aqui, é claro, esse é tema para um outro sermão, não teríamos tempo para fazer essa análise, mas eu gostaria de lembrar a você um detalhe significativo. Aqui está um símbolo, as lâmpadas é um símbolo da Bíblia, o óleo é um símbolo do conhecimento que Deus nos dá por meio do Espírito Santo, que nos ilumina a visão ao estudar sua palavra. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como é que está o tempo de estudo da Bíblia na sua agenda diária? Faz alguns meses, um colega me enviou um vídeo de um pastor, não era um pastor adventista, ele estava se referindo à travessia do Mar Vermelho e citando o Evangelho de João. E está escrito em João 8 que Moisés bateu a vara no mar e o mar se abriu. Você que conhece a Bíblia, onde é que está escrito isso? Não tem nada a ver com João. Então, isso mostra o nível de despreparo daquela criatura que se intitulava pastor. Agora, eu achei engraçado, mas se isso se aplicasse aqui à minha igreja, como é que você se sairia nessa prova? Isso não seria um indicativo da aferição do seu pulso espiritual e um indicativo de que precisa repensar algumas coisas, irmãos? Afinal, o que é que falta para Jesus voltar? Os sinais descrevem a progressão do tempo, indicando a proximidade de sua vinda. E eu gostaria então que você considerasse agora, brevemente, as lições da seguinte parábola, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela é significativa, porque, primeiro, um talento, o texto descreve isso, nós vamos ler logo na sequência, por que é que Deus deu? Aliás, eu acho que seria interessante que eu lesse com vocês aqui Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 14, diz assim, pois, me acompanha aí, por favor, na sua Bíblia, 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu o Senhor. O servo que tinha recebido 5 talentos negociou com ele e ganhou mais 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, também negociou com ele e ganhou mais 2. O que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos fazer uma pausa. Veja, aqui indica, irmãos, que o propósito de Deus em dar os talentos à igreja, ao seu povo, foi muito criterioso. Ninguém ficou sem, mas nem todos receberam na mesma proporção. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Agora, se você continuar lendo aqui o texto, você vai perceber que o que recebeu 5, negociou com 5 e ganhou mais 5. O que recebeu 2, também negociou com 2. Agora, veja aí especificamente os versículos de número 21. Diz assim, o Senhor disse ao que recebeu 5 talentos, você foi muito bem, servo bom, você foi fiel no pouco, vai fazer parte sobre o muito que eu colocarei você, participe da alegria do Senhor. O mesmo elogio é dito também, é dado ao que recebeu 2 talentos, ou seja,
Diante de Deus, o que importa não é a quantidade de talentos que uma pessoa tem, mas a fidelidade que essa pessoa, a fidelidade com a qual ela usa esses talentos na causa de Deus. Está claro aí? O que recebeu 5, apresentou 10, recebeu o mesmo elogio de quem recebeu 2 e apresentou o dobro disso. Agora, a parábola, a maior parte dela, se você fizer uma análise aí mais detalhada, você vai perceber que a maior parte da parábola se dedica a falar do homem que recebeu um talento. O que era um talento, afinal? Talento era uma medida que se usava para pesar, normalmente, metais, ferro, ouro, prata, e nesse caso aqui era um talento de prata, equivale a meio, prata ou ouro, não posso precisar, o equivalente a $500 milhão. Isso mais ou menos equivale, irmãos, a 20 anos de trabalho de um trabalhador braçal. Esse era um talento, ou seja, não era pouca coisa. Qual é a lição que Jesus quer ensinar aqui? Ainda que seja um talento que uma pessoa recebeu na causa de Deus, isso é importante e é um prejuízo muito grande quando isso não é utilizado. Quais são os talentos que Deus deu a você? Os talentos, irmãos, podem ser coisas variadas. Por exemplo, um talento pode ser aí, as faculdades mentais, a capacidade da fala. Tem gente que tem muita facilidade com as palavras e é capaz de contagiar para o bem ou para o mal uma multidão em poucas palavras. Isso é um talento. Talento para as redes sociais. Quanta gente usa redes sociais para o bem e bilhões usam para o mal. É um talento que você pode desenvolver. O talento da inteligência. Tem gente que tem uma facilidade incrível para criar, enfim. Tem gente com facilidade de ganhar dinheiro. Alguns ganham para servir ao próximo. Eu atendi essa semana uma moça e ela está lidando com um sério problema de saúde e ela me falou algo que me encantou. Ela disse: olha, eu estou sendo atendida por uma psiquiatra que eu não conheço. Toda semana, quando ela não me liga, eu ligo para ela, ela me atende. E eu nunca vi essa mulher. Falei, ainda existe pessoas que não se preocupam com o dinheiro, preocupam com a vida. A vida. Eu saí emocionado da entrevista com esta moça. Ao ouvir a história dessa médica, que eu não sei quem é. Enfim, isso é talento. O tempo. Todos nós recebemos esse dom de Deus, o dom da influência, a saúde, enfim. Quantas dádivas Deus deu a você, meu irmão, minha irmã? Que uso nós temos feito disso? Cada um de nós recebeu pelo menos um dom, na medida em que podemos usar para glorificar o doador. As pessoas cristãs, as pessoas que creem em Deus e em sua palavra, e que recusam a empregar os dons espirituais que receberam, perceberão que não estão apenas, ou perceberão que não apenas esses dons se atrofiam, como também estão colocando em risco a sua própria salvação. Você sabe que é uma lei da vida. Tudo que para de se movimentar começa a atrofiar. Tudo. Até a água parada estraga. Então, a lei do reino de Deus é movimento. E que tipo de movimento Deus espera que a igreja faça? Essa é a parte da pergunta que nós buscamos resposta. O que é que Deus espera da minha igreja? Queridos, Ele deu dons a você, e esses dons precisam ser usados para enaltecer o doador. Cada um recebeu pelo menos um dom, na medida que pode usar. Como nós já dissemos, a maior parte da parábola dos talentos é usada para analisar o comportamento do homem que recebeu apenas um talento. E a razão pela qual a igreja não está
avançando mais como deveria hoje, não é porque faltam pessoas com muitos talentos, mas é porque há muitas pessoas com um talento que acham que não é importante. Então, se eu não for à igreja, não faz falta. Se eu não contribuir, não faz falta. Se eu não fizer nada, tem alguém que faz melhor do que eu. Esta é a razão porque a igreja não avança mais do que deveria avançar. Cristo quer, queridos irmãos, que as pessoas que têm menos dons compreendam que são valiosas aos olhos de Deus. A igreja, a causa de Deus, precisa do dom que Deus deu a você. Por quê? O dom é dele e ele deu na medida certa para atender uma necessidade. E no final, queridos, quando Jesus voltar, a aprovação dele não será pela quantidade de coisas que você fez, mas pela fidelidade com a qual você cumpriu a missão que ele te confiou. Há uma história, eu a li em algum lugar, não me lembro onde, que diz assim: um empresário do ramo da construção civil tinha um fiel servidor, um funcionário muito fiel, a quem ele confiava todas as suas obras. Esse rapaz serviu aquele empresário por muitas décadas. Estava na idade chegando, já era hora de parar de trabalhar. E esse patrão disse para ele: olha, eu quero, antes da sua aposentadoria, eu tenho um terreno no local tal, é um local, uma área socialmente significativa, a área nobre de uma cidade. O terreno é esse, a metragem é essa, e eu terei todo o material lá para você construir a última casa da sua vida de trabalho como meu servidor. E tudo bem. E enquanto ele estava trabalhando, ele começou a pensar quanto de lucro ele tinha dado para aquele empresário. Ele disse: não é justo. É claro que ele me pagou um salário, mas o salário que ele me paga não corresponde à quantidade de lucro que ele já teve comigo. E o patrão disse em um momento: eu mudei os planos. Você vai na loja tal, pegue o material que você precisa, da melhor qualidade que você achar que é a melhor qualidade para construir essa casa. E ele concordou. Só que ele disse: não é, esse pensamento não é justo. Ele não pegava os melhores materiais, pegava material de nível inferior. A casa foi construída e o patrão disse: fez tudo como ordenado? Sim, fiz tudo. Ele disse: então, a chave é para você, é a casa como presente que eu estou dando a você. Qual foi o sentimento dele? Eu não fiz com o melhor material. Queridos, tudo que a salvação não é pelas obras, mas tudo e com a fidelidade que nós investimos na obra de Deus, será o tipo de premiação que Deus promete, ilustrado na parábola. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Mas aquele servo, não faz falta. Jesus disse: joga ele fora, dá o lugar para outro, para ocupar o lugar dele, porque ele não corresponde à oportunidade que ele recebeu. O que é que Deus dirá acerca de você quando Ele nos chamar para pedir conta dos dons e talentos que Ele colocou nas nossas mãos? Que uso fizemos das oportunidades que Deus nos deu? Saibam, queridos, eu quero concluir aqui a nossa reflexão, lembrando um detalhe apenas: oportunidades não aproveitadas logo se perdem. Oportunidades não aproveitadas logo se perdem. E o que seremos no céu é o reflexo do que somos agora, no caráter e no serviço do Senhor. E as pessoas que, ao buscar servir a Deus, deixaram-se levar pelas circunstâncias e não buscaram uma vida de fidelidade, terão, como aquele servo da parábola, a infelicidade de ouvir do Senhor: ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gostaria de, nesse minuto final, compartilhar com você aqui dois pensamentos.
é parte da revelação especial de Deus à igreja, e diz assim: a obra de Deus na terra não poderá ser finalizada enquanto homens e mulheres que compõem nossa igreja não derem as mãos aos ministros e oficiais da igreja para terminar a proclamação do Evangelho. Deus está guiando um povo, e você é parte desse povo e precisa ser parte desse movimento. Os que ocupam lugar na igreja de líderes devem pensar que é dever de todos ocuparem-se na obra de Deus. A verdade que não é vivida, que não é repartida, perde o poder de comunicar vida ao próprio possuidor. Portanto, queridos, é um privilégio nós podermos servir a obra de Deus. Não importa o tamanho da obra que você faz, o importante é a fidelidade com a qual você exerce o seu trabalho. A igreja tem feito todo ano, promovido um projeto, que é o projeto do livro missionário. Hoje é o dia D do livro missionário. Nossa igreja adquiriu para este sábado, que é o dia D, uns 1.200 livros, com o seguinte propósito: cada um de nós que quiser, você não é forçado, não queremos que você faça algo contrário à sua vontade, mas com base no que diz a palavra de Deus, que Ele está colocando diante de nós oportunidades de abençoar a vida de alguém. Este livro missionário é escrito pelo Dr. Marcelo Nieck e o teólogo Bruno Rasso, sobre saúde. Os temas que ele abordam são esses aqui: tranquilidade, liberdade, perdão, nova vida, paz. É uma cura, uma receita para os males da depressão, problemas emocionais e tal, uma mensagem de esperança para conectar o mundo à mensagem de Deus para esses últimos dias, tendo Jesus como centro. Então, queridos, amanhã nós iniciaremos a semana especial de proclamação da palavra na Semana Santa, e nós gostaríamos de dar a você a oportunidade de participar. Você levar agora 4 livros, e você não vai entregar na caixa de correio, mas você entregaria para uma pessoa cada um desses livros, a quem você quer convidar para estar conosco nessa programação especial. Quem se disporá a fazer isso? Eu quero, por isso estou com o livro aqui. Então você poderia ficar em pé, você que deseja, só você que deseja receber os 4 livros para entregar a alguém. Nós temos aqui vários irmãos e irmãs que estão nos ajudando e farão isso com rapidez, para que todos recebamos aí 4 livros. E você não vai, é para entregá-los ainda hoje, para amigos do seu condomínio, dos seus parentes, uma pessoa que já foi aqui da igreja, mas hoje não está mais. E nós gostaríamos, irmãos, que você e essa pessoa pudesse estar conosco todas as noites dessa próxima semana, as que forem possíveis, para que nós participemos desse momento especial de anúncio de que há esperança para este mundo com a volta do Senhor Jesus. Você receberá, quem sabe mais alguém pudesse ajudar aí os irmãos que estão distribuindo, para esse processo ser bem rápido. Temos lá o pessoal vindo, e você receberá. Mantenha-se em pé por bondade, você que ainda não recebeu, porque vai chegar a você. E os que receberam também, ok, estamos recebendo. Mais pessoas estão entregando ali, está chegando para todos. Na galeria ainda há pessoas em pé. Recebe alguém, suba até a galeria, por gentileza, para entregar lá também. E estamos já fechando esse assunto. Eu agradeço a sua bondade em cooperar. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, você que está se dispondo a receber também esse material tão rico. E ao você receber, ao todos receberem, irmãos, eu vou pedir agora a bondade de todos para, após receberem, evidentemente, para que quem está entregando saiba, quem ainda não recebeu. Mais pessoas na galeria ainda esperam receber, por bondade. Alguém pode levar lá? Por gentileza.
Ok, muito obrigado. Então, só relembrando, você ore a Deus a quem você vai entregar. Não é entregar a um desconhecido, é alguém que você deseja convidar para estar com você amanhã à noite aqui. Nós teremos uma programação toda especial, durante toda a semana de pregação da Palavra de Deus, e nós queremos ter você e aqueles que você convidará para estar conosco. Só falta a galeria agora receber, já está chegando lá. E eu vou pedir que você agora fique em pé, com os livros na mão. Com os livros na mão, nós vamos louvar a Deus e vamos registrar também uma foto aqui. Esse momento em que nós estamos nos comprometendo diante de Deus. Senhor, é algo pequeno, mas eu quero colocar nas suas mãos para abençoar a vida de alguém que pode fazer a diferença. O Ministério de Louvor vai nos ajudar nesse momento. Cantemos com fervor, irmãos. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Com mais fervor.